Vamos falar então do pilar mais importante, na minha opinião, dentro de um negócio, que é o comercial. Falando de comercial, a gente tem que falar sobre script de vendas. Como que está o seu script de vendas? Aqui eu destaco um ponto muito importante, que é a diferença de você fazer um atendimento e a diferença de você fazer uma venda, tá? Vocês da área da saúde estão muito acostumados com clientes por indicação. Clientes por indicação, você faz um atendimento, porque o cliente já está intencionado a fechar. Então, ele já vai chegar falando qual procedimento, você vai falar o valor e agendar. Quando estamos falando de pacientes que vêm de anúncio de possíveis pacientes, são pacientes que precisa ter uma delicadeza, precisa ter uma estratégia para você conseguir converter a venda. Por quê? Esse cliente, ele não está aquecido, ele não tem uma consciência do seu valor. Então, como que você vai criar essa conexão e agregar o seu valor em 3 minutos de atendimento no WhatsApp? Com essa estratégia do método Spin Selling, tá? Já falei muito para vocês que eu utilizo essa estratégia como base e eu adaptei essa metodologia que é super antiga, né? Ela foi criada para vender casas de alto padrão e produtos de high ticket, né? E eu gosto muito de utilizar ela porque ela consegue agregar esse valor antes de você falar o seu preço, tá? Então, como que funciona o método Spin Selling? Se vocês quiserem dar uma pesquisada por fora para saber o conceito, tem até livros e tudo mais. Essa é uma versão adaptada, tá bom? Então, antes de você falar o seu valor, que é o que acontece muitas vezes, vocês passam um PDF ou já passa o valor do procedimento e a pessoa some, isso acontece porque você não conseguiu gerar uma conexão com essa pessoa no WhatsApp. E essa pessoa é um ser humano. Seres humanos gostam de se conectar com seres humanos e a gente tem gatilhos, né, reptilianos que fazem com que a gente se interesse pela conversa ou pela pessoa ou não. E é exatamente isso que a gente vai ativar aqui com o método Spincelli. Então, antes de você falar o seu valor, você tem que saber esses pontos, que situação que essa pessoa tá, qual que é o problema dela, você vai implicar esse problema dela, você vai falar qual que é a necessidade, aí sim você vai falar o valor dela e gerar o compromisso. Nós mandamos um script para vocês, né? Eu adaptei esse script aqui que eu vou usar de exemplo é de um estúdio de estética onde vende procedimentos de alongamento de cílios, design de sobrancelhas, mas todos os nossos clientes, médicos, doutores, biomédicas, fisioterapeutas e dentistas utilizam a mesma estratégia com um script personalizado para vocês. Esse script eu vou dar uma lida no conceito, mas vocês vão entender. O importante é vocês saberem, tá? O que é uma pergunta de situação, o que é uma pergunta de problema, o que é implicação, necessidade, valor e compromisso. Vocês entendendo isso aqui, vocês conseguem replicar esse script em qualquer situação e para qualquer procedimento, tá? Vamos então começar. O método Spin Selling, ele é baseado em investigação, né? Você tem que fazer perguntas investigativas. Então, é isso aqui. Então, vamos lá, pilar da situação. Primeiro, o lead já chega no WhatsApp falando o que quer. O lead que vem de anúncio, você sabe que ele veio de anúncio porque ele vem com uma mensagem padrão que a gente configura. Olá, tenho interesse em Botox. Olá, tenho interesse em designer de sobrancelha. Então você já sabe o que ele quer. Então você não precisa perguntar como eu posso te ajudar, porque fica uma pergunta retórica e as pessoas hoje não têm paciência. Então você tem que ser bem assertivo. Então, olá, bem-vinda ao estúdio, né? Estou dando exemplo aqui do estúdio. Bem-vinda ao estúdio da Beatriz Piantoni. Meu nome é Beatriz e darei sequência no seu atendimento, tá? Isso é a saudação. Perguntas de situação. Aqui a gente vai fazer uma investigação de que situação que essa paciente, essa cliente tá. Aí você inicia. Posso te fazer 2 ou 3 perguntinhas para entender a sua necessidade? Vi que se interessou, ela vai falar sim. Todas falam sim, inclusive eu utilizo esse script. Provavelmente, se vocês são meus parceiros, vocês passaram por esse script, vocês vão se identificar com algumas coisas, tá? Vi que se interessou pelo procedimento de design de sobrancelha. Lembra? Ela já falou o que ela quer. Você já fez esse procedimento antes? Essa é uma pergunta de situação. Você já fez esse procedimento antes? Que situação que ela tá? Se sim, se ela já fez esse procedimento antes, então você já sabe como que funciona. Consegue me mandar uma foto para eu avaliar?
Aqui, ó, outra pergunta investigativa da situação que ela está. Se a pessoa nunca fez o procedimento, né? Que são duas ramificações, a pessoa fez ou não fez, e a gente vai seguir com essa ramificação até o final no fechamento, tá? Eu recomendo sempre começar com essa pergunta de situação. Você já fez esse procedimento antes? Porque as pessoas respondem, tá? Os pacientes costumam responder. Se ela nunca fez, você vai adorar, esse procedimento está sendo sucesso aqui no estúdio da Beatriz Piantoni. Consegue mandar uma foto para eu avaliar a sua sobrancelha, né? Então aqui a gente não deu nem brecha ainda dela perguntar o preço, tá? Depois que a gente já entendeu, avaliou a situação que ela chegou, se ela já fez ou já não fez, a gente vai para perguntas de problema. Vamos investigar que problema que ela tem hoje, tá? Se ela já fez o procedimento, ela mandou uma foto, a gente vai perguntar para ela o que fez você entrar em contato conosco. Afinal, ela já faz o procedimento, o que fez ela entrar? Então, aqui você deixa ela verbalizar o porquê que ela tá querendo fechar com você. Ela vai falar o problema dela. Ou ela já fez o procedimento, mas o que mais te incomoda atualmente? Deixa verbalizar qual é o problema dela, tá? Se a paciente nunca fez o procedimento, ela mandou a foto, você avaliou, vai perguntar o que mais te incomoda atualmente. Na pergunta investigativa de problema, geralmente essa aqui é a coringa, o que mais te incomoda atualmente? Porque a futura paciente vai verbalizar, e é isso que a gente precisa, que ela verbalize o problema dela para a gente entrar na implicação. A implicação é basicamente o quê? A paciente falou o problema dela, que fez, vamos lá, se sim, se ela já tem um procedimento ou se não. Se ela já fez, né? Ela falou que não gostou do atendimento, não gostou da técnica, enfim, verbalizou o problema. Aqui a gente vai cutucar a ferida, a gente vai aumentar o problema dela. Vamos ver aqui. Analisei aqui. Precisamos fazer a manutenção da sua sobrancelha. Ou, analisei aqui, essa técnica está desatualizada, precisamos renovar. Analisei aqui, realmente, tem uma assimetria na sua sobrancelha. Entende? A gente está implicando aqui. Se ela nunca fez o procedimento, vamos implicar também. E com a rotina agitada, precisamos de praticidade e agilidade e perdemos muito tempo nos arrumando. A gente está implicando que ela não tem uns cílios, não tem uma sobrancelha, uma micro, por ela não ter, ela está perdendo muito tempo. A gente está implicando aqui. Outro ponto. Realmente, tem uma assimetria na sua sobrancelha. Realmente, sua sobrancelha tem uma falha. Realmente, seus cílios são curtos. Realmente, o contraste da sua pele e boca não te favorece. Tá vendo? A gente está aumentando o problema. Se é de emagrecimento, realmente você tem uma protuberância assim lateral, seus flancos estão aumentados, realmente você tem uma assimetria abdominal. Se for botox, realmente você já tem linhas de expressões. Se for bioestimulador, realmente na sua idade começa a ter perca de banco de colágeno, precisa ser reposto. Aqui a gente implica, tá? Isso aqui é uma cereja do bolo que diferencia se você vai fechar ou não, tá? Aqui a gente não tá sendo grosseiro, a gente só está mostrando que ela realmente tem um problema, tá? Então, passamos situação, ela verbalizou o problema, precisa que seja verbalizado, você vai implicar, realmente, você tem esse problema, tá? Aí a gente vem com a necessidade, tá? Mas não se preocupa, porque nós temos a técnica X que vai ficar perfeita no seu rosto. Ou não se preocupa, a especialista consegue corrigir isso com a metodologia tal, tal, tal. Ou aqui, você vai ver como o seu dia a dia vai ficar mais prático depois desse procedimento. Você já vai acordar pronta. Então, você está falando que se ela nunca fez, ela vai ter mais praticidade no dia a dia. Ou, não se preocupe, nós temos a técnica que vai corrigir isso, vai ficar perfeito no seu rosto. Então, depois que ela verbalizou o problema, você implicou, agora você dá a solução e a necessidade que ela precisa fechar com vocês, tá? Depois que você fez isso, vocês viram que a gente conseguiu agregar valor, é que eu estou explicando para vocês, mas essa conversa aqui não dura nem 2 minutos, tá? Aí sim você chega e fala o seu valor. Por quê? Isso tudo a pessoa sentiu que você quis escutar, você não tá querendo só vender, você se conectou com o problema dela. Olha o poder dessa ferramenta, tá? Aí sim você agrega o valor. O valor, eu recomendo você utilizar essa estrutura. O procedimento é feito com a especialista tal, está incluso
Você descreve tudo que está incluso dentro do seu procedimento, tem X horas de duração, nosso espaço conta com estacionamento, nosso espaço conta com café, para a sua melhor experiência, no valor de X reais. Então, primeiro você fala tudo o caminho, né, o que está incluso no seu tempo, no seu espaço, no seu serviço, depois você fala o valor. Você entende que aqui você conseguiu agregar, a pessoa não consegue ter nem objeção, né, em relação ao seu valor, porque você tem muita coisa para agregar para ela. Aqui, pelo amor de Deus, tem muita gente que não fecha a sequência, que é que você tem que fazer um compromisso. Depois que você falou qualquer valor, você tem que gerar o compromisso, que é a perguntinha assim: Fulano, paciente, eu tenho horário no dia 10 às 14 horas. Fica bom para você? Fulano, tem horário no dia 10 às 14 horas ou no dia 15 às 19 horas. Fica bom para você? Você tem que passar o horário e o dia. Não faça pergunta para o cliente. Que dia é melhor para você? Porque isso dá muita dúvida. O cliente tem que pensar, ele fica confuso, ele começa a pensar nas objeções. Não, dá o horário, tá? Se a pessoa não tem o horário, aí você dá, vou verificar aqui outro horário para você, mas você tem que passar o horário, você já tem que chegar com uma solução pronta para o seu paciente, tá bom? Isso é gerar um compromisso, não é fazer uma pergunta aberta, tá? Que dia é melhor para você? Não. Dê a opção fechada para o seu paciente. Então, esse é o método Spin Selling adaptado, que eu adaptei para a área de saúde e beleza. Você já tem o cronograma, né, o script de vocês, então apliquem, porque esse script aqui, ele é muito assertivo e ajuda você a converter, tá bom? Dúvidas, chama a gente no WhatsApp.